must worship together E a, the Lord, e a igreja deve adorar em conjunto o Senhor, have the same mind. com o mesmo pensamento. And then we said the last point here, a church must be evangelized, no? E a igreja deve ser uma igreja que evangeliza. What? Evangeliza. Evangelista, yes, sim, este é melhor por mim. Amen. So we start with the first one, must be a study church. Nós começamos pelo primeiro ponto, que deve ser uma igreja de estudo. We only did one point, Só fizemos um ponto ainda, but I tried to skip to get through it. mas eu espero continuarmos nele. So we said to be a learning church is very important Nós vimos ser uma igreja que, para aprender, que é bastante importante, because we need to know what the Bible say. porque nós precisamos saber o que é que diz a Bíblia. How can we know what to do if we don't know the Bible? Como é que nós podemos saber o que fazer se não conhecermos a Bíblia? How can we know where to go if we don't know the way? Como é que nós podemos saber onde é que devemos ir se não soubermos o caminho? How do we know how to act and react right with the people, with the others, if we don't know the Bible? Como é que nós sabemos como é que devemos reagir e agir com os outros se não conhecermos a Bíblia? That's why it's important for a church to study the Bible. É por isso que é importante para uma igreja que estuda a Bíblia. That's why we go so slow to the Bible study in the morning. É por isso que nós vamos tão devagar durante o estudo da manhã. So we can learn and not just hear it, but learning and apply what the Bible says. Para que possamos não apenas aprender, mas aprender e escutar e aplicar o que a Bíblia diz. It's really important, not just hearing, but also apply what the Bible says. É bastante importante não apenas ouvir, mas também aplicar aquilo que diz a Bíblia. For the Lord Para o Senhor and for the others. e para os outros. Think about those who are married. Those who are married. Think about it. Pensem para aqueles que são casados. If your husband tell you, I love you, Se o vosso marido ou a vossa esposa vos disser eu amo-te, but she or he don't react like, mas ele não reagir dessa forma, do you know good? vocês Right. pensam que isso é bom? Only the saying, do you know good? Se só falarem e não fizerem nada, isso é bom? If we say we are a good church, if we want to be a good church, but we are not a good church, it doesn't do us any good. Se nós dizemos que somos uma boa igreja, mas não fazemos por ser uma boa igreja, então isso não é bom. It didn't do the Lord any good, Não é bom para o Senhor, because we don't do what He wants from us. porque não fazemos o que Ele deseja de nós. It didn't do any good for the one around us, because we cannot serve them. Também não é bom para os que estão à nossa volta, porque não conseguimos servi-los. So the church must be a study church. Então uma igreja deve ser uma igreja de estudo. We need to know what the Bible said. It's crucial. Nós precisamos saber o que diz a Bíblia, é crucial. The church who doesn't have uphold the doctrines, this is not a church. Uma igreja que não se mantém, não fica firme na doutrina, não é uma igreja. Is a cult or is how is it? Seita. Huh? Aceita. No, yes, but it's like a club. É como um clube, como uma Or a seita. sect, yeah. Because if you don't have doctrines, if you don't know what the Bible said, how do we know which way to go? Se nós não tivermos as doutrinas nem soubermos o que diz a Bíblia, como é que podemos saber por onde devemos ir? When I come first time in Portugal, I need a GPS. Quando eu vim pela primeira vez a Portugal, eu precisei de um GPS. In order to get from A to B, I need a GPS because I don't know. Para ir de um local ao outro, eu precisava de GPS, que eu não conhecia a estrada. So it's with the church. E é o mesmo com a igreja. For know what the Lord wants from us, we need to know the way, what way to get, how do we get there. Para saber como o caminho, nós precisamos saber o que Deus quer, nós já precisamos saber o caminho e como chegar lá. So we said that you remember we said last point, last time we said as the member are, so is the church. Nós vimos da última vez que como são os membros, assim é a igreja. Listen, we are the church.
Ouçam, nós somos a igreja. This is not the church. This is not the Não é church. isto que é a igreja. We are the church. Nós é que somos a igreja. And as good as we are with relationship with the Lord and others, that's how the church is. E quão bom for a nossa relação com o Senhor e uns com os outros, assim é a igreja. If I'm not good in relationship with the Lord, if I'm not a good relationship with other beings, that's how the church is. Because the church is made of souls of people. Se não tivermos um bom relacionamento uns com os outros, se não tivermos um bom relacionamento com Deus, então é assim que é a igreja, porque a igreja é feita das pessoas. Today we're going to attack another point. Hoje vamos falar acerca de outro ponto. They devoted themselves to the apostles' teachings. Eles dedicam-se ao ensino dos apóstolos. Let's see our text here. We was in Acts chapter 2. Vamos ver o nosso texto em Atos 2. See, it's important to keep and to know what the Bible says. É importante saber e manter o que diz a Bíblia. I got saved because the Bible. Eu fui salvo por causa da Bíblia. I grew up in my faith because of the Bible. E eu cresci na minha fé por causa da Bíblia. Not because somebody else tell me stories. Não porque alguém me contou histórias, Because the Bible tell me things and I obey in my life. mas porque a Bíblia me disse coisas e eu obedeci na minha vida. Listen to me, please. I know you are the choir here. I know you are the best of the best, so to say. Eu sei que vocês são os melhores, Because at least you put God first to come into Sunday school. porque pelo menos colocaram Deus em primeiro lugar para vir à escola dominical. But let me tell you this. We need to not just listen, but also apply Mas deixem and obey the Bible. dizer-vos isto, nós precisamos não apenas de ouvir, mas aplicar e obedecer a palavra de Deus. If you want to be a good Christian, Se querem ser bons cristãos, you don't need to go to seminary. não precisam de ir ao You seminário, don't need to go to college. nem precisam de ir à universidade. You don't need to go to university, whatever. If you want to be a good Christian, you need to obey the Bible. Se querem ser um bom cristão, precisam de obedecer à Bíblia. And you don't even have to know the Bible like we do, and it's a great thing to know the Bible. E não precisam sequer de saber a Bíblia como nós fazemos aqui, apesar de ser bom conhecer a Bíblia. But if I do my duty and read the Bible every day, Mas se eu cumprir o meu dever e ler a Bíblia todos os dias, and I read there, you know what I must do? Applying in my life, obeying. se eu ler e aplicar na minha vida, se eu obedecer, But if we don't want to, mas se nós não quisermos, here goes, entra por um ouvido e sai pelo outro, and doesn't go. em vez de ir até ao coração. That's the way to go. É esse o caminho que deve seguir. Needs to go here inside, here reading, Precisa de entrar Yeah, pelos hearing. ouvidos, pelos olhos goes inside and stays there. e entrar para o coração e permanecer lá And live out from there. e vivermos dessa forma. That's why everything what we do in this life is about the heart. That's the problem, the heart. É por isso que tudo o que fazemos nesta vida está relacionado com o coração. O coração é o problema. The heart is the problem. It's no problem the money, it's no problem the time, it's no problem the anything. The heart is the O problem. problema son. não é o dinheiro ou o tempo, o coração é o problema. I not obey God because of my heart, not because I don't want, I don't have time, you know. Eu não obedeço a Deus por causa do meu coração, não é porque não tenho I tempo ou not porque come não to quero. church not because I don't have time, because I don't have whatever, because I don't want to. My heart is not right with God. Se não venho à igreja não é porque não tenho tempo ou porque não tenho dinheiro, é porque não quero, porque o meu coração não So look to deseja. our text here, verse 36, Acts chapter 2, Vamos ver então no nosso texto aqui em Atos 2, and the verse 36. versículo 36. Hold on. Let me see here because I want to. Here, 42, excuse me. 42? Yes. 42. Versículo 42. And they continue stand fast in the apostle doctrine and fellowship and breaking of the bread and prayers. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. That's exactly what the church must be like. É exatamente assim que deve ser uma igreja. And we see here in the same verse, E vemos aqui no mesmo versículo that says they continue.
que é uma coisa diária, contínua. Look, if you love the Lord, Ouçam-me, se vocês amam ao Senhor, if you love His Word, se amam a sua palavra, you don't need the pastor to come and squeeze your hand. Hey, tomorrow you come to church or Sunday or whatever. vocês não precisam que seja o pastor a apertar-vos a mão e que vos diga, vocês amanhã têm que ir à igreja, ou têm que Hey, ir you às do escola, this and this. ou vocês têm que fazer isto e aquilo. I'm not the boss. Eu não sou o patrão. I'm just a simple under shepherd. Eu estou sob o pastoreio. I am under shepherd. I am what the Lord called me to be, but I need to serve you. Eu estou debaixo do chamado que o Senhor me chamou. Eu estou aqui para vos servir. But we need to serve together as well. Mas nós precisamos de servir em conjunto. See, we are together in this. Nós estamos juntos nisto. That's why important, if you're a good Christian, you need to find the church to be member and get involved in it. É por isso que, se são bons cristãos, devem encontrar uma igreja onde se façam membros e onde estejam envolvidos. Pastor, what can I do? I want to do something for the glory of God. Pastor, o que é que eu posso fazer? Eu quero fazer algo para a glória de Deus. Or the devil might come and say, well, you don't know how to do this and this and that. O diabo pode vir e dizer, bem, vocês não sabem como é que devem fazer, não sabem fazer isto e aquilo. Yeah, but there's a lot of things what you can do. And the Bible says, I can do all things to Christ who strengtheneth me. Mas não, existem muitas coisas que podemos fazer e a Bíblia diz que eu posso fazer tudo para Cristo que me fortalece. So they devoted themselves to the teachings of the apostles' teachings. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. What is the doctrine of the apostles? E o que é a doutrina dos apóstolos? Well, the apostles are the one who God himself, Jesus Christ, picked them up. Os apóstolos foram One by aqueles one. que Jesus Cristo escolheu um a um. And they were with Jesus 3 years. E eles andaram com Jesus durante 3 anos. They learned a lot in 3 years. Eles aprenderam bastante nesses 3 anos. See, and I don't know how you see it, but in Germany, to learn a job, you need to have 3.5 years. Eu não sei como é que é aqui, mas na Alemanha, para se aprender um trabalho, precisam 3 anos e meio. See, and you have 3.5 years to learn that job. É necessário 3 anos e meio para se aprender um trabalho. If you don't get it in those 3.5 years, you're not good at that job. Se não estiverem nesse trabalho 3 anos e meio, não são bons nesse trabalho. But a lot of things in this 3.5 years, you need to have a good worker, a good qualified person who's going to teach you. Mas o que é importante durante esses anos é que tenham uma boa pessoa qualificada para vos ensinar. You need to have good books to read. É necessário terem bons livros para ler. But most important is you need to have the Motivation. yeah, to do that. You need to have what is the name? In the morning, I think I'm still asleep. Motivation. See, motivation to learn that. Mas o importante é que tenham a motivação para fazer isso. So it doesn't do you any good if you have a good teacher, Não vale de nada se não tiverem um bom professor good books, if you don't want to. ou bons livros, se não o quiserem. So think about those disciples. They have as the teacher the King of Kings, the teacher of teachers, Jesus Christ. Esses discípulos tiveram como professor o Rei dos Reis, o melhor professor, And they Jesus learn Cristo. then when we read the Bible, they learn them all kind of stuff. E quando nós lemos a Bíblia, nós vimos que eles aprenderam todo o tipo de coisas. They put tons of questions Eles colocaram milhares de questões and they learn a lot. e eles aprenderam bastante. Well, it was important because they should go in the world and teach others. Bem, isso foi importante porque eles precisaram de ir pelo mundo e ensinar aos outros. So a church must follow those doctrines. Então a igreja deve seguir essas doutrinas. Well, what is the doctrines? E onde é que estão essas doutrinas? Read the first 4 books in the New Testament. Leiam os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Is everything what was going on when some of, not everything. Bible says the whole word cannot contain what they teach, what God teach them. Just a little bit what they learned from Jesus. Conseguimos ver aqui um pouco do que eles aprenderam por Jesus. Then you can read the whole Testament and see the after what they learned from Jesus they apply. E podem continuar a ler o resto do Novo Testamento e ver que depois de eles aprenderem, eles aplicaram. But look Acts chapter 1 verse 8. Atos 1, versículo 8. See, Jesus Christ, when teach the disciples, they don't just teach them and let them go. You know, you take care of yourself.
You see to it how you're going to get through this. Quando Jesus Cristo ensinou os discípulos, Ele não os deixou ir simplesmente e Não, deixou-os não. à sua mercê. Jesus Christ give them and asked to a helper. Mas Jesus Cristo ofereceu-se como um ajudador. So we always are in contact with Christ. Nós estamos sempre em contacto com Cristo. And if I don't know how to do things in my life, Se eu the não way He souber wants it, como fazer coisas na minha vida da forma que Ele quer, we can ask Him. nós podemos perguntar-lhe. We haven't asked what? Look there what it says, but He shall. Conseguimos ver aqui no versículo 8 de Atos 1. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. For instance, this is one of the doctrine what they learn. Esta foi uma das doutrinas que eles aprenderam. You learn, now you go learn others. Vocês aprenderam, então agora podem ensinar aos We're going to outros. get to this later, a little bit later. Vamos aprender mais sobre isto um pouco mais tarde. Look to the second, see, same here, second, the Acts chapter 2, Em Atos 2, verse 32. Hold on a little bit. Yes. versículo 32, que diz: Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. One of the doctrine is Jesus is alive. Uma das doutrinas, Jesus está vivo. Well, what we do with this information? E onde é que nós recebemos esta informação? Go tell others. Vão e falem aos outros. See, that's why the Christianity is a life religion. É por isso que o cristianismo é uma religião viva. Because what is based of this religion is living God. Porque a base da religião é o Deus vivo. I don't want to be disrespectful to the other people, Eu não quero ser Beliefs. desrespeitoso para as outras pessoas, para as outras crenças. though I don't care for others' beliefs. Eu não me preocupo com as outras crenças. But Muhammad and all those others, they are dead. They are still in grave. Buddha is still in grave. They have a grave. Mas todas essas religiões, os deuses deles estão mortos, já estão nos You túmulos. can get there and you can see the skeleton. É possível ir aos túmulos e ver os seus esqueletos. I was in the grave of Jesus. Mas I go inside and look at inside. Mas eu estive no túmulo de Jesus Cristo e estive lá dentro. He's not there. E ele não está lá. He's up. Ele está lá em cima. And those people see it. E estas pessoas viram-no. And this information we need to give to others. Hey, Jesus is alive. He loves you. He dies for you. And he's raised now. He's in E heaven. é essa informação que temos que passar aos outros. Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou. 1 Peter chapter 5. 1 Pedro, capítulo 5. You know, we need to stay in the apostle doctrines. Precisamos nos permanecer na doutrina dos apóstolos. Look to verse 1 Peter 5 verse 1, please. 1 Pedro 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. You see that? The older people needs to teach the younger people. Conseguimos ver aqui que as pessoas mais velhas precisam de ensinar os mais novos. See, we need all the one who is old in Christ, Nós precisamos dos mais velhos, os que são mais velhos em Cristo, who accumulate some experience with working with the Lord. que acumularam experiência na sua caminhada com o Senhor. We need to teach the younger one in Christ. It's- 1 Peter 5:1. Esses precisam de ensinar os mais novos em Cristo, como vimos em 1 Pedro 5:1. Okay. Okay. So we need to uphold the doctrine of the disciples. Nós precisamos de nos manter na doutrina dos apóstolos. This was the church in Jerusalem as well. Esta era a igreja em Jerusalém. There was a joyful, vibrant church. Era uma igreja com alegria e vibrante. See, look to the 1 Timothy chapter 3. 1 Timóteo capítulo 3. First, repeat again a few times for the people get there. Primeira- 1 Peter 3. Não, 1 Timóteo 3, 15? 15? 1 Timóteo 3, versículo 15. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. See, the pillar of the truth is Jesus Christ. O pilar da verdade é Jesus Cristo. That's a doctrine. Essa é uma doutrina. That's a doctrine what we need to uphold. É a doutrina que nós precisamos de manter. See, we have no beliefs Nós não temos as nossas crenças.
if we don't believe that Jesus Christ is the pillar. Se nós não acreditarmos que Jesus Cristo é o pilar, Those days they have earthquake. nestes dias, Myanmar. Myanmar, houve um terremoto, A lot of houses they are down. muitas casas caíram A lot of people died. e muitas pessoas morreram. I wonder how many of those know about Jesus. Eu pergunto-me quantos deles conheciam Jesus. I don't know many missionaries in Myanmar. Eu não conheço muitos missionários lá, I didn't hear many good churches in Myanmar. nem conheço boas igrejas lá. But you see, a lot of houses they go down because the pillar was shattered. Mas conseguimos ver que muitas casas caíram por causa desse terremoto. If we don't concentrate or uphold our religion, our belief in the Lord Jesus Christ as a pillar, our religion will not stand. Se nós também não crermos que Jesus Cristo é o pilar, o fundamento da nossa religião, então ela também não vai permanecer. You know what Jesus Christ said? Sabem o que disse Jesus Cristo? I am the word, the life. Eu sou a palavra viva. This is Jesus Christ. E isto é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Listen to me. There are a lot of churches more bigger than ours, Existem muitas igrejas maiores que a nossa, fancy than ours, mais populares que a nossa, more musical, better musical than com ours. mais música que a nossa, Not like the pastor singing, não como canta o pastor, or Anurag for that matter. ou Anurag aqui. And he sing good compared to E me. ele canta bem comparado comigo. But what I try to say is they call on is not Jesus Christ. Mas o problema é que os seus pilares, as suas colunas não são Jesus Cristo. The pillar is the entertainment. Elas estão baseadas e fundadas no entretenimento. And that's not a good church. E isso não é uma boa igreja. A good church must have a pillar, Jesus Christ. Uma boa igreja deve ter como pilar Jesus Cristo. Okay? Amen? Amém. So we must be a good foundation. Nós precisamos de ter bons Look fundamentos. at Hebrew chapter 6 verse 1. Em Hebreus 6, capítulo 1. See, we need to have a good foundation. Nós precisamos ter bons fundamentos. 6 chapter 1. Hebreus 6, capítulo 1 diz: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Okay, for towards God. Okay, sounds. When you read it, was Yeah, like because you're not I think that Okay, so anyway, here it says, the foundation is important. Nós conseguimos ver de outra forma aqui que as fundações são importantes. A foundation is important A fundação é importante because if the foundation of a church is not good, will collapse. porque se a igreja não tiver boas fundações, ela irá colapsar. If our church doesn't have the foundation, the word of God, Se a nossa igreja não tiver fundações, a palavra de will Deus, collapse. nós vamos cair. No matter who is the pastor, no matter who is going to preach, Não importa quem seja o pastor ou quem irá pregar, will collapse because it's not a good foundation. nós iremos colapsar porque não é uma boa fundação. So another point what we have to hear, we had a good learning church must be a study church, but must be a stand fast church. Uma boa igreja Come on. deve ser uma igreja que estuda Come on inside. e uma igreja que se mantém firme. So 1 Timothy chapter 3, Então em 1 Timóteo capítulo 3, we have here, let me see here, 1 Timothy chapter 3 1 Timóteo 3, and verse, hold on, I don't have the time to read all of those. Okay, we read this. Okay, read verse 16, please. no? No 16. 1 Timothy chapter 3, 1 Timóteo 3, versículo 16. okay, verse 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. See, the idea is a church must preach the good doctrine.
A ideia aqui é que uma igreja deve pregar a boa doutrina. I don't have time. We said we're going to finish a little earlier today. E nós não temos tempo, dissemos que iríamos terminar um pouco mais cedo But hoje. today a lot of churches, they are moved with the trend. Mas hoje em dia muitas igrejas vão mudando com as tendências. If it's the trend this way, the church go this way. Se a tendência está para este lado, então a igreja vai para esse If lado. the trend go this way, we move this way. Se a tendência vai para o outro lado, então a igreja também vai para esse lado. This is not what the Paul says. I can do all things so I can gain the people. This is not this. Não é isso que diz Paulo, para fazer todas as I coisas want- para ganhar as pessoas. When Paul says I be in Greek with the Greek, Roman with Rome, this is not with this. Quando ele disse que esteve na Grécia como os gregos e em Roma como os romanos, não era isto. We must stay firm, Nós temos que permanecer firmes, no matter how the trend goes. não importa como vão as modas. If the people come or no come, we stay firm. Se as pessoas vêm ou não, nós permanecemos If the firmes. people don't like the Bible, don't like the preaching, we stay firm. Se as pessoas não gostam da Bíblia e não gostam das pregações, nós mantemos-nos If we firmes. are little or more, we stay firm no matter what is going on. We stay firm by the word of God. That's a good church. Sendo nós muitos ou poucos, permanecemos firmes, não importa. É isso que nos faz uma boa igreja. We must stay firm. Nós precisamos de estar firmes And we must be a praying church. e nós precisamos ser uma igreja que ora. I think at that time was a miracle when 3,000 people got saved. Eu penso que nesse tempo existiu um milagre quando aquelas pessoas todas foram salvas, But never again this happened again. Never. mas isso nunca mais aconteceu de novo. It was a miracle. Foi um milagre. Today people still waiting for miracles. Hoje em dia as pessoas continuam à espera de milagres. They still today they rather seek a miracle than seek the word of God. Elas preferem esperar um milagre do que procurar na palavra de Deus. The Bible is very clear. When it comes what is perfect, the word of God, everything else will cease. A Bíblia é bastante clara, quando for feito com a vontade de Deus, toda a gente o verá. We have what is perfect, the word of God. Nós temos agora aqui o que é perfeito, a palavra de Deus. Now again, I don't have time to go into it, but you need to have a good translation of the Bible as well. Também não temos tempo agora para falar disso, mas é preciso termos uma boa tradução da Bíblia. Sometimes you have a wrong translation. Muitas vezes tem uma tradução errada. Well, you can get saved, no problem, Vocês podem ser salvos sem problema, but you're not going to have good food because this is supposed to be food to your body. mas não irão ter bom alimento, porque é suposto a Bíblia ser o alimento para os nossos corpos. Think about when you come to the Lord, you're like a baby in Christ. That's what the Bible says. Pensem, quando vocês vão para, quando aceitam o Senhor, são como um bebê em Cristo, é isso que diz a Bíblia. And this should be your food. E é suposto isto ser a nossa comida, o nosso alimento. Eat something wrong, what is expired, and you see how you feel. Comam algo que esteja estragado e vão ver como é que se sentem. Same thing with this. E é o mesmo com isto. If you don't have the right Bible, Se não tivermos a Bíblia certa, you get in a lot wrong food. vamos estar a comer a comida errada. Did you know that people change the Bible the way they like it? Sabem que as pessoas vão mudando as Bíblias da forma que elas querem. I was surprised when I hear that the LGBTQ do whatever have their own Bible. Eu fiquei surpreso quando soube que a comunidade LGBT tenha uma própria Bíblia. I wonder where they get this from. Eu pergunto-me de onde é que eles a adquiriram. Well, they make it like the Bible says, a word after their own heart. Eles They criaram, like it. como diz a Bíblia, uma palavra que agrada ao seu coração. That's what the Paul says, tingling hearing. They like to hear what they like it. Eles que escreveram que gostavam de ouvir. When they hear, hey, thou shalt not do this and this, Quando a Bíblia diz que não devem fazer isto e aquilo, they don't like it. eles não gostam. So what they did, Então o que é que eles fizeram? take it out. Riscaram, Make the eliminaram Bible what they like it. e fizeram uma Bíblia como eles gostam. That's why so many Bibles today. E é por isso que hoje em dia existem tantas versões da Bíblia. And we wonder why we are not on the same page. E nós perguntamos-nos porque é que não estamos todos na mesma página. Well, because we are not the same mind. We have not the same food. Porque nós não temos todos o mesmo alimento, a mesma mente. Some of them, they, so to say, sick stomachs. Alguns de nós são como se estivessem doentes do estômago. Because I preach here from a Bible and you hear from another Bible. Porque eu prego com uma Bíblia e vocês veem da outra Bíblia. And it's contradictory. E é contraditório. And two cannot go together, at least they agree. E dois não podem ir juntos a não ser que concordem um com o outro. Okay?
I think we have to stop here. We want to have a little more time for fellowship, we said. Nós vamos parar agora aqui, vamos ter um pouco mais de tempo para comunhão uns com os outros. If you please go back and we have there, Eliana going to be in the back. We have coffee. Temos lá café e bolachas See, and tea as well. e também chá. So let us have a short prayer and then let's go in the back for Então fellowship. vamos orar e depois temos um momento de comunhão. Dear Heavenly Father, thank you for your word. Querido Deus, obrigada pela tua palavra. Help us, Lord, to be a good teaching, good Ajuda-nos, learning Senhor, fellowship a ser uma church. boa igreja, uma igreja com bons ensinos Help e us de to be a comunhão. good church. Ajuda-nos a ser uma boa igreja. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. We have 20 minutes to